Olá pessoal, bom dia para todo mundo aí. A gente está aqui começando mais um episódio do nosso programa, do nosso podcast semanal. Toda quinta-feira nós estamos aqui para poder falar um pouquinho sobre esse tema que é tão interessante, chamado rede de cura, que é um conceito, que é uma ideia de como funciona a comunidade terapêutica, como funciona essa rede de cura em prol, né, é, de uma questão muito importante nos dias de hoje, que é como nós podemos superar os nossos problemas relacionados à nossa questão da saúde mental, emocional, psicológica e principalmente aquelas pessoas que sofrem com o uso abusivo de álcool e droga. Como eu sou fundador da comunidade Ele Clama, há 20 anos atrás a gente começou esse projeto. Eu, como jogador de basquete, na época eu também sofri muito por questões relacionadas ao uso abusivo de drogas. E foi nesse processo de superação, de conseguir realmente lidar com essa questão, que nasceu a comunidade Ele Clama. E nós vamos falar um pouquinho sobre histórias, vamos falar aqui sobre experiências e principalmente sobre temas extremamente relevantes, importantíssimos na construção, na, 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 na formação de todo um conceito, de toda uma estrutura ideológica, filosófica, teológica, que nos levou a construir o que nós chamamos hoje da comunidade Ele Clama. Então, está aqui com a gente a nossa turma toda, vocês estão vendo aí na tela aí. Nós estamos dentro da comunidade Ele Clama agora, né? A gente está aqui na unidade de reintegração no sítio Pedra Azul. Nós estamos aqui com a turma aqui, que a gente mora todo mundo junto aqui. A galera nós já estamos aqui morando junto, num processo de reintegração, de desenvolvimento da vida, muitas outras coisas acontecendo. E aqui tem muita história aqui, né? Tem muita história aqui, tem muitas questões aqui. Ao longo de 20 anos, a gente vem trabalhando esse aspecto comunitário, né? Que tem sido uma das formas mais eficazes de conseguir individualmente lidar com cada um de nós aqui temos um problema individual e a melhor forma de tratarmos as nossas questões individuais não é com isolamento, não é estando sozinho, mas é vivendo em comunidade. Então a comunidade, ela é hoje uma ferramenta para a gente, né? Tipo assim, é um lugar que nós estamos conseguindo lidar com todas essas questões. Então, vou fazer brevemente aqui um momento de apresentação aqui. Então, vamos começar aqui como é que tá aí? Começa do seu Antônio para cá. Pode passar o microfone para o lado, para o outro. Bom dia, meu nome é Antônio, eu tenho 58 anos de idade, eu sou um dependente alcoólico e estou atrás também dessa ajuda que é a Rede Cura. E sou muito grato por todos que estão aqui e por essa nova vida, né, que está iniciando. Obrigado. O seu Antônio é o nosso decano aqui, ele e o Salsicha, né? E o seu Antônio é que cuida da gente aqui, né? O seu Antônio é o nosso ancião da comunidade, é uma pessoa que tem sido assim, uma bênção na nossa comunidade, tem nos ajudado muito, muito mesmo. E aqui o Ele Clama foi se tornando uma família, né? Então aqui a gente mora junto, então tem uns que são mais novos, igual o Curiri aqui, e já tem uns mais experientes também, que é o seu Antônio. Meu nome é Rodrigo Cupertino, né? Eu também estou aqui atrás dessa ajuda, desenvolvendo aqui com a galera, né? Preciso muito dessa ajuda, é essa realidade aqui que me mantém sóbrio, que me ajuda na sobriedade. Então, assim, tudo isso tem sido uma plantação no meu coração e bora que bora. Vamos que vamos. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio, é um prazer para mim estar aqui com vocês, né? E além dos que estão aqui na câmera, né, ainda tem vários que estão por fora, que não coube na câmera, mas devagarzinho a gente vai revezando, vocês vão conhecer todo mundo, tá bom?
Vamos embora. Vamos lá, só O Júlio que nunca teve relação direta com o uso abusivo de drogas, né, Júlio? Que nunca teve essa questão, mas hoje vive, né, aqui dentro, né, é um coordenador, vive com sua família, com seus filhos aqui hoje, dentro da comunidade Ele Clama hoje, como uma pessoa que tem, assim, feito uma grande diferença nesse aspecto, e você carrega uma visão também da reintegração, né, Júlio? Que é muito legal, né? Isso mesmo, né? É muito importante a gente ter um tempo de conseguir, né, se tratar, aprender a respeito do que a pessoa viveu, mas o depois, né, o que vai acontecer depois é muito importante. É muito importante. A gente saber como é essa vida, né? Não adianta a gente fazer tudo isso se a pessoa levar a mesma vida, né? Tem que ter uma reestruturação, tem que ter uma reeducação, né, para a vida. Ô, Júlio, e hoje aqui na unidade Pedra Azul, nós temos a unidade do Tupã, que nós temos o acolhimento, né? E nós temos também a unidade lá do Novo Retiro, que é o acolhimento das mulheres, né? E, não, aí nós temos duas unidades de reintegração, que é o sítio Pedra Azul, né? E a quadra no Jardim Piemonte. Aqui no sítio Pedra Azul, hoje, nós estamos já com a fábrica de vassoura, padaria, nós estamos aqui com a agrofloresta, agora está começando também um projeto na parte de eletrônicos. Então, enfim, essa unidade aqui do nosso podcast que vocês estão assistindo agora também está dentro dessa unidade também agora. Então, tipo assim, está acontecendo vários trabalhos assim dentro do projeto Atos de Justiça, que é o projeto de reintegração dentro do Ele Clama, né, Júlio? Isso, algo que a gente acredita é que quando a pessoa vive, né, aquilo que ela é mesmo, né, a identidade dela, esportifica ela para continuar caminhando, né? A gente até faz uma analogia com a bicicleta, né? Se você subir numa bicicleta e querer ficar parado nela sem cair, você tem que ser um malabarista mais cabuloso do mundo, né? Mas o que te faz não cair da bicicleta é o movimento, é o pedalar, é ir para frente, né? Isso, então a gente isso. conversa muito a respeito disso, né? De explorar todas as vertentes que você tem, né? Qual a sua expressão, né? Você aprender coisas novas, você começar a ajudar outras pessoas. Exatamente. Tudo isso são ferramentas que contribuem muito para você continuar bem e não só ficar, extrapolar, né, a questão de parar de usar, né, a substância, mas você desenvolver uma vida onde tem mais vida do que quando você não usava, entende? Sim. Assim, você conseguir se encontrar e viver uma plenitude de vida, né? Sim. E é legal, por exemplo, olha só, pessoal, o Júlio, ele não foi dependente químico, né? Ele poderia estar fazendo um monte de coisa na vida dele hoje, porque a questão da comunidade terapêutica, a gente vai ter uma questão da restrição de liberdade para interromper o uso, né? Sair da cena, né, social, justamente para poder conseguir entrar em uma certa abstinência, conseguir lidar com a questão compulsiva do uso. E o Júlio, olha como é que a Rede Cura é uma coisa legal, né? A Rede Cura é o nome do nosso podcast, da comunidade Ele Clama, que é o nome mais legal que eu já escutei sobre o que nós devemos nos tornar para lidar com essa questão. O Júlio é uma pessoa que voluntariamente hoje vive dentro do Ele Clama, né? E faz parte dessa rede de cura, ajudando, né? Assim, todos nós que estamos aqui, eu, né, que eu já fui um dependente químico, sou um dependente químico em tratamento permanente, a gente acredita muito nisso, que nós estamos sempre lutando, nunca dando brecha, sempre realmente posicionados com relação à dependência química. E o Júlio, que é um grande parceiro nosso, um amigo, uma pessoa que está sempre nos dando conselhos, sempre acalmando a gente, né, gente? Assim, gente, sempre acalmando a gente. Então a Rede Cura é uma coisa muito legal, porque são várias pessoas da sociedade que vai compondo essa rede, formada de pais, de mães, de ex-adictos, de pessoas da sociedade civil como um todo, que vão se aglutinando. E o Ele Clama hoje é isso, né? Esse mix de pessoas que foi se aglutinando e hoje vive em prol de atender pessoas que estão vindo diretamente da cena do uso, né? Com certeza, né?
todo mundo que de alguma forma ajuda o outro, né? Isso. Acho que é uma frase que assim, a gente sempre escuta, né? Independente de qual ajuda que a pessoa faz, a pessoa sempre fala assim, pô, eu estou ajudando essa pessoa, eu estou participando disso, mas eu que sou o maior beneficiário, né? E isso é muito legal, a gente gosta de trabalhar muito em cima disso, né, cara? Isso aí. E isso é muito importante para todos nós, né? Beleza. Wellington Salsicha, se apresenta aqui rapidamente para nós aqui. Primeiramente, bom dia. Me chamo Wellington, como conhecido como Vulgo Salsicha. Sal, Né? Um dos decanos aqui, 20 anos de reclama. 20 anos, pessoal, 20 anos. Fui abusivo de bebida alcoólica, né? Fui independente químico, mas graças a Deus, hoje eu estou curado, né? Através da rede cura, da igreja, das pessoas. Eu agradeço muito, muito obrigado. Legal demais, pessoal. O Salsicha é nosso decano também, que 20 anos ele clama. Se apresenta aí. Kennedy. Bom dia, meu nome é Kennedy, eu estou também aí, né, participando da rede de cura. Fala de onde você é. Eu sou do Amazonas, Maués. E... Ô, gente, pensa numa cidade bonita. Pensa numa cidade bonita. Eu, particularmente, assim, já fui muito... É uma das cidades mais bonitas que eu já fui na minha vida, eu acho. Maués, assim, sensacional, sensacional. E eu tô aqui, né, aprendendo cada dia aqui com essa família querida que Deus me deu. E Legal. aí, né, na luta, cada dia se esforçar para aprender um pouco mais e colocar em prática tudo que é falado aqui. Legal. É isso aí. Isso aí. Aqui o apelido dele é Curiri, gente. Diretamente de Maués. Bom dia, pessoal. Meu nome é Wallace. Faço parte também desse projeto da Rede Cura do Oliclama, qual que tem me acolhido, tem me cuidado. Eu não vejo mais como um termo, como um dependente. Hoje eu vejo essa família como uma família mesmo, que me apoiou no momento que eu mais precisei. Quando eu vacilo também, eles puxam a orelha também. Mas eu sou muito grato, sabe? Eu questionava muito a Deus por a família que eu tive. Hoje eu entendo que a minha família de verdade não tem que ser aquela de sangue, mas tem que ser aqueles que estão dispostos a fazer a vontade do Pai, até a amar a gente incondicional. Desde quando eu conheci o Oliclama assim, marcou minha vida, eu falei assim, meu Deus, que loucura, né? O cara largar a vida dele toda e entregar assim para ajudar o próximo. Só Deus explica, cara, eu sou muito grato. Ô, gente, se você tiver uma piscina na sua casa e quiser chamar para poder limpar, pode chamar o Wallace aqui, viu? Ele tá fazendo propaganda direta aqui. Todo dia ele fala, Cacá, divulga aí para limpar a piscina, não sei o que, vai. Vamos divulgar agora, ali, Wallace. E é tão bacana dele trazer esse assunto, porque eu aprendi a limpar a piscina no regime internado, né? Peguei um amor tão grande, eu amo limpar a piscina. Me tornei tão profissional, muito bom. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. E Deus me deu esse dom para dar servir no próximo também, sabe? Legal. Muito bom. Obrigado, pessoal. Como é que chama a empresa da piscina? Piscina. Beleza? Já? Pedra Azul. Boa. Andrezão. Bom dia, pessoal. Eu chamo André, conheço ele Clama desde 2013 e é muito interessante, né? Eu já tentei, eu era um dependente alcoólico, né? Adicto também nos vícios das drogas e a partir do Ele Clama, né? Quando eu conheci o Ele Clama, eu fui aprender a desenvolver em mim que o meu grande problema nem era só o álcool e as drogas, tinha coisas maiores dentro de mim que precisariam ser tratadas. E eu gosto muito de uma passagem, uma fala que o Júlio sempre traz isso, eu acho muito bacana, e isso realmente tem me curado dia após dia, né? Que ele fala que a nossa cura, ele brota, né, a partir do outro. Quando nós olhamos para o outro, que a nossa cura vai brotando. Então, assim, Isso. eu amo. Hoje eu não consigo desenvolver nada na minha vida a partir de mim mesmo, assim, não tá. Como a gente sempre fala aqui, né? Com a nossa família, com o próximo. E eu aprendo muito com o próximo. A partir do próximo eu me vejo o tanto que eu preciso e necessito de olhar para mim, sabe? Para me manter sóbrio,
para achar essa grande cura que existe aí, né, que existe liberada para cada um de nós. A gente tem uma máxima nossa aqui, né? Que é melhor dois do que um, né? Isso aí, né? E É assim, melhor dois do que um, porque sozinho. não dá, Cacá, não dá. Eu já tentei várias vezes me organizar minha mente, meu coração, até a questão da dificuldade que todos aqui sabem, que é sair, né, do uso abusivo do álcool e das drogas. E se não tiver com o outro, você não consegue. Sozinho você não consegue se ver de jeito nenhum. Porque literalmente o outro, a questão comunitária, né? O outro, a, o suporte, né? A força, porque o versículo vai falar, né? É melhor dois do que um, porque se um cair, o outro vai levantar, né? Tipo assim. Clarear a mente, né? Clarear mesmo. Não, e outra coisa também, tipo assim, exige, né? Tipo assim, por exemplo, quando nós estamos num momento de crise, né? Ou estamos bem, tanto o ato de doar, né? O ato de falar assim, poxa, eu preciso estar bem, porque se eu tiver mal, quando o outro precisar de mim, como é que eu vou poder corresponder? Então, o fato de ter outra pessoa que precisa da gente também, no meu caso, por exemplo, me exige que eu esteja sempre bem, entendeu? Desenvolvendo mais, né? Isso é real. Exigindo mais de mim. Mas quando, tipo assim, não tem nem um pinto pra dar água, tipo assim, não tem, é só eu na vida. Aí o egoísmo toma conta da gente, a gente fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer qualquer coisa, né, seu Antônio? Tipo assim, saber que você vai acordar de manhã, que se você falhar hoje, né, por exemplo, o seu Antônio é o nosso motorista, ele que faz toda a logística da comunidade de Reclama como um todo. Mas saber que, tipo assim, que amanhã de manhã não vou acordar, cara, um precisa do outro, a gente precisa de você, precisa de cada um aqui, tem uma função, né, no corpo, né? E essa rede, tipo assim, um sustenta o outro, né? Tipo assim, isso dá aquele senso de responsabilidade quando a gente acorda de manhã, né? Isso é muito real. E, assim, é uma coisa que eu, né, falo muito com o pessoal aqui, com meus irmãos, que é sempre, né? Eu sempre estou assim, falando de como eu estou, do meu processo, de tudo. E aí eu fico, alguns já até me perguntam, por que você fala tão abertamente do que você está vivendo? Falei, quando eu falo abertamente de todos os meus erros, meus acertos, está me protegendo de mim mesmo. E vocês vão conhecendo, porque vocês vão ter autonomia para falar comigo, André, hoje você não está bem, porque ou você está indo para um caminho errado, porque o que nós vemos em você, você está vindo para cá, por que você está indo para lá? E é bom demais viver nessa relação do corpo, né, e da comunidade. É a cura, gente, é a cura mesmo viver nesse nível aí. É a cura contra o egoísmo, contra tudo aquilo que a gente vai se intoxicando de nós mesmos, e a droga é o nível mais alto dessa intoxicação, porque quando a gente começa a usar a droga é porque nós já intoxicamos com um monte de outras coisas antes, né? Vai lá, Mateusão, fala aí pra gente. Bom dia, pessoal. Meu nome é Matheus Henrique, tenho 27 anos. E hoje eu agradeço a Deus pelo Elicama, porque eu tenho toda essa certeza de que foi Deus quem construiu esse lugar, tudo que acontece nesse lugar. Somos todos aqui diferentes. Cada um tem de um lugar diferente, família diferente, história diferente, cultura diferente, conhecimento diferente. E o que a gente aprende aqui, eu acho que uma das coisas mais principais é quebrar a individualidade. Quebrar a individualidade. Isso, verdade. E eu vivi solitário, eu vivi pensando em mim mesmo, talvez até pensando somente na minha própria família, nos meus próprios filhos, com um pensamento único para si só. Mas aqui no Elicama eu tenho aprendido que não tem como se viver só, um precisa do outro. E Salmo 133 está escrito, ó, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. É isso aí. Então, Deus construiu esse lugar, tirou cada um de cada lugar e nos faz aqui aprender um com o outro, compartilhar um com o outro. Então, eu agradeço a Deus pela minha história, porque a minha história é única. Todas as nossas histórias são únicas,
como a digital, cada um tem a sua. Se a gente olhar para isso com positividade, nós veremos que Deus nos deu algo que só a gente tem. Ninguém tem outra história igual a minha. Mas como Deus encaixa uma história com a outra. Então, aqui eu tenho aprendido isso no Eliclama. E conhecendo outras histórias, eu podia identificar e comparar, aprender. Então, eu agradeço a Deus por tudo que eu tenho aprendido, tenho entendido, porque a minha história hoje fez eu chegar aqui no Eliclama. E aqui no Eliclama eu tenho encontrado um rumo. Hoje eu sei para onde eu vou. Hoje eu sei por que estou aqui, por que eu existo. E isso é o que me faz eu olhar para frente, continuar, e me faz ter força para não voltar ao uso abusivo, para não voltar aos erros que eu fazia antes, e continuar, e crescer. E a melhor forma de ficar bem é conseguir fazer que alguém também fique bem. E isso nós temos aprendido aqui na comunidade. Eu agradeço a Deus por essa família. Legal demais. Então, olha só, as falas. E aqui tá aqui, ó. O Varley, o Bruno, o William. Tem uma turma aqui fora da câmera aqui também, o Rafael, o Billy, a turma que tá aqui nos bastidores, o Jorge, o Barbino, a turma, tá todo mundo aqui também em volta da mesa aqui, um pouco fora da câmera aqui, mas tem uma galera aqui reunida aqui, trabalhando para esse podcast acontecer. Mas olha só que interessante, pegando um pouquinho da fala de cada um aqui, e teve umas falas bem interessantes, a gente não... Muitos de nós, presta bem atenção aqui, muitos de nós não admitiria a ideia ou a possibilidade de, por exemplo, eu preciso de ajuda, né? É bom, a gente trabalha, gente, toda semana a gente trabalha aqui no Eliclama um princípio, um passo, né, e um tema, né? A gente trabalha com duas ferramentas muito interessantes. Nós trabalhamos com uma ferramenta, a gente chama, que é o Celebrando a Recuperação, do John Becker, que ele vai juntar, né, a questão dos 12 passos dos alcoólatras anônimos, vai pegar questões de princípios, por exemplo, o princípio que norteia esse tema que nós vamos trabalhar hoje é a questão de sair, o tema é sair da negação, impotência, mas existe um versículo que é a base desse princípio, que é bem-aventurado o pobre de espírito. Né? Bem-aventurado o pobre de espírito, porque quem é o pobre de espírito? Né? Muitas vezes a gente pensa que pobre de espírito é aquela pessoa que não tem um espírito ruim, um espírito pobre, um espírito miserável. Mas não, você nunca viu uma pessoa pobre, rica pedindo esmola na rua. Mas você já viu uma pessoa rica. Você nunca viu uma pessoa rica pedindo esmola na rua, mas você já viu uma pessoa pobre pedindo esmola. Por quê? Porque o pobre, ele reconhece que precisa, né? Quando o André fala assim, eu preciso dessa família, né? Quando a gente vê o Mateus falando, eu preciso, cada um que fala, não, cara, um precisa do outro. E isso já é uma posição de dependência um do outro, de interdependência. Porque muita gente pode falar assim, eu não preciso de ninguém não, mano. Eu que mando na minha vida, eu que faço, eu que aconteço, na minha vida é assim mesmo, eu mesmo, é na força do meu braço, eu. Então, enfim, aqui nós já temos uma postura completamente diferente. Nós já admitimos que precisamos uns dos outros. Nós já temos aplicamos esse princípio, porque, por exemplo, olha só que interessante, deixa eu ler para você, para a gente ficar registrado aqui. O primeiro princípio, reconheço que não sou Deus, isso é importantíssimo. Admito que sou impotente para controlar as minhas tendências de fazer coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Poxa, admitir que sua vida está fora de controle no mundo em que está todo mundo se afirmando, buscando seguidores nas redes sociais, tentando mostrar através das redes sociais que a vida é uma coisa colorida, que está todo mundo bem, que eu estou ganhando dinheiro, que eu sou próspero, e de repente eu admitir que a minha vida está fora de controle, isso é bem difícil, viu?
Bem-aventurado é o pobre de espírito. Agora, olha o primeiro passo. Admito que éramos impotentes perante as nossas feridas, dependências e comportamentos compulsivos, e que a nossa vida se tornou ingovernável. Então pensa, quando nós admitimos que a nossa vida se tornou ingovernável. E o tema que nós vamos tratar hoje é saia da impotência, saia da negação, pare de negar que você tem um problema. O pior doente é o que nega. O André colocou muito bem aqui, né? O André construiu muito bem. Todo dia eu falo meus problemas, né, André? Tipo assim, abertamente. Tipo assim, cara, eu tô mal hoje, porque o pior doente é o que nega a doença. Então, tipo assim, se eu tô com alguma dor, eu tô com algum problema, e eu não falo, eu tô escondendo aquilo. E aquilo ali vai reprimindo, aquilo ali vai... em prol de uma questão de estar bem com o outro. Porque eu não posso falar que eu tô mal, porque o que eles vão pensar de mim? O que eles vão falar? Né? Tipo assim, será que eu vou perder uma oportunidade se eu falar que eu tô mal e tudo mais? Então, o ato de trabalhar essa questão da vaidade, do orgulho, e abrir o peito e falar, cara, hoje eu não tô bem, hoje eu tô bem. Porque, por exemplo, talvez você fale hoje assim, cara, hoje eu acordei mal. Pô, André, hoje eu tô mal. De repente o Rodrigo Cupertino, o Júlio, ou o Salsicha, que faz isso sempre com a gente aqui, né? Pô, André, vem cá, vou te dar uma palavra de... Como é que funciona essa dinâmica entre nós aqui durante o dia a dia? Vamos lá. É assim, é bem normal, né? E muitas das vezes essa questão, quando você é claro do que você está vivendo, para onde você está indo, o que você está desenvolvendo na vida. E quando é abertamente, e muitas das vezes quando você nem precisa muito expressar, as pessoas, na sua cara. As pessoas muitas vezes já chegam e falam assim, só fala aí. Só fala hoje, mostra que tá acontecendo alguma coisa. Eu, particularmente, eu consigo perceber muito. Eu nem tenho muito discernimento, não. Não, eu não tenho muito, não. Eu não sou uma pessoa que eu tenho muito discernimento, não. Mas dentro da comunidade, assim, eu sei quando a pessoa ela tá motivacionalmente errada, assim. Ela tá fora do eixo, né? O coração dela tá mais preocupado com coisas ou envolvido com coisas que não é saudável, é tóxico, né? Naquele momento não é saudável. Né? Não é, a gente vai, a gente pensar, eu, pelo menos pensando em mim, na minha trajetória de me proteger. Eu lembro uma vez que eu conversando com o Júlio, lá na quadra, o Júlio falou assim, André, você está passando um processo agora, qual é? É de proteger de você mesmo, né? Eu falei, pior que agora, Júlio, eu tô precisando me proteger de mim mesmo. Né? Dos meus pensamentos tóxicos, eu preciso agora me organizar novamente aqui para continuar a viver bem. Por exemplo, deixa eu falar uma coisa sobre isso. Pessoal, não sei se vocês já conhecem, né? Não estou divulgando aqui o que nós estamos trabalhando. A gente trabalha com esse outro material que é o Free Mind, que é do Augusto Cury. É um programa terapêutico que o Augusto Cury ele propôs, junto com os 12 passos, tem 12 ferramentas. Né? Igual o André falou uma coisa muito legal aqui agora. E o Augusto Cury vai falar tipo assim: você acorda de manhã, você escova dente. Você lava o seu cabelo, você toma um banho, você põe uma roupa, você passa um perfume. Por exemplo, o Wallace, né, ele vai no salão todo dia, né, para ficar toda ele é todo, né, tipo assim. Então, assim, a gente preocupa com a nossa estética, né? A gente preocupa com o nosso escovar os dentes. Muitas vezes a gente vai saber se a gente tem um dinheirinho para comprar uma coisa. Ou o seu Antônio vai fazer o check-up lá da van, lá, vai saber se tem petróleo lá, se tá caro o diesel, mas mesmo assim tem que olhar se tem lá pelo menos para poder fazer a rota. Então a gente faz vários check-ups. E o Augusto Cury ele fala, a gente não gerencia os pensamentos. Então a gente acorda e do jeito que a gente tá, a gente vai com a questão de pensamento ruim, a gente não para conversar, não para higienizar. E muitas vezes a gente vai acumulando lixo, um lixo psicológico, né? A gente nem conversa com as pessoas, a gente também não gerencia. E o Augusto Cury fala que se você não gerenciar esses pensamentos, eles são capazes de produzir um problema ainda muito maior.
Então fica aqui da minha dica também do Free Mind. Nós vamos falar muito sobre o Free Mind aqui no programa no podcast Rede Cura. E uma das coisas que eu quero deixar para você já aí, você que sofre de ansiedade, de qualquer tipo de síndromes de pensamentos acelerados, de pânico, depressão, ou qualquer tipo de doença na saúde mental, eu quero te indicar essa ferramenta do Free Mind para você procurar, para você tentar entender como ela funciona, que é sensacional. Particularmente, hoje tem sido uma das principais ferramentas aqui da comunidade Ele Clama, tem sido o Free Mind. Mas então, tipo assim, por exemplo, deixa eu fazer mais uma leitura aqui dessa ferramenta, assim, ó, quando aceitamos o primeiro princípio, que é sair da negação, da recuperação, ou então reconhecemos que não somos Deus, né? Admitimos que somos impotentes, né? Para controlar as nossas tendências de fazer a coisa errada. Então, quando nós aceitamos o primeiro princípio da recuperação, damos esse passo, que é sair da negação, para a realidade, vemos que há poucas coisas sobre as quais realmente temos controle. Quando admitimos que somos impotentes, começamos a abandonar as coisas que roubam, os ladrões de serenidade que vemos, que vamos trabalhar agora. Agora, aqui entra a questão dos os ladrõezinhos de serenidade. Por exemplo, vou dar o exemplo aqui que o nosso material aqui ele sugere para a gente. A ira. Se reprimimos os nossos ressentimentos e permitimos que a ira cresça, eles se tornam um câncer. Como é que seria hoje, por exemplo, trabalhar essa questão de estar nervoso, né? Crida, como é Crida que matou o Curiri? Frisa, por que você matou o Curiri? Eu estou nervoso. Então, tipo assim, essa questão de estar nervoso, né? De deixar a ira contra o que eu dei uma crise agora aqui de repente, assim. Assim, voltando na fala do André, né? Desse falar, né, de como está, o próprio programa nos ensina que falar é cura. Falar é cura. Falar é cura. Colocar para fora, e você citou agora, né, de estar bolado, estar nervoso, estar com sentimento, é como se a boca fechada fosse mantendo uma pressão. Aí eu abrir a boca, é a válvula de escape. Então, exato. Falar é cura. E quando você se assume, quando você reconhece o seu sentimento, você pisa em terrenos sólidos. Você não vive uma fantasia. Ah, eu não estou. Se eu não estou, é fantasia. Aí eu não sou, é fantasia. Parar de dar esses passos fantasiosos e andar em verdade. Eu sou o que sou e tô bolado, não tô bolado, eu tenho raiva, não tenho raiva. Isso é pisar, né, numa vida real. E aí a cura vem sobre ti. Aí você falou, o Rodrigo fez a metáfora certa, né? Tipo assim, você tem a garrafa aqui, a pressão, né? Falar e seria abrir uma Coca-Cola, né? Aquele gás, tirar esse gás, tirar essa pressão é fundamental para oxigenar os pensamentos, né? Tipo assim, porque tem aquela pressão, não quero falar com ninguém, vou me isolando, e vou fechando, vou reprimindo, né? Isso é um prato cheio para uma recaída. Sim. Né? Não é verdade? É um prato cheio. Vocês lembram de alguma experiência que... O uso da droga vai ser a válvula de escape. Vai ser, em vez de eu me descarregar com a pessoa, conversar. Você já teve alguma experiência na sua vida? Alguém que teve alguma experiência? Você não tá bem, cara. Você tá bem na sua vida. Você não tá nem pensando em droga, mas acontece uma situação. Tipo assim, morre um ente querido, você foi chateado por alguma coisa, você fica nervoso, e na hora que você fica nervoso, ao invés de você conversar, porque você não quer conversar, você não quer abrir, você acaba voltando aquela vontade de usar droga, você acaba tendo uma recaída. Alguém já teve alguma recaída por causa de uma situação dessa? Sim. Pode falar. Nossa, se alguém tiver também assim, lembrar de alguma experiência, pode pegar o microfone isso e falar. é tão forte, porque eu lembrei aqui agora, as minhas irmãs mesmo sempre falavam, André, você precisa abrir o que você está pensando aí. Você é igual um balão. Você vai enchendo. É muito comum. E quando explode, André,
você não machuca, você acha que não machuca o que está em volta, Mas- mas você destrói sua vida. Você acaba com E você. com quem tá à sua volta. E acaba, porque acaba machucando. A gente acha que é só nós, né? Mas machuca todo mundo. E assim, eu lembro de uma situação mesmo comigo. Eu tava com uma pessoa, né? E ela me tratou mal. Me tratou mal, e eu já vivia com essa pessoa uns 3 anos. E ela me tratou mal, e eu falei assim: poxa, por que você tá me tratando dessa forma? Eu nunca te tratei desse jeito. E a pessoa falou assim: eu sou assim, e eu vou viver assim. E naquele momento acabou pra mim a conversa. Não, acabou a conversa pra mim. Em vez de eu continuar o diálogo e falar, não, mas não pode ser assim, isso me machuca dessa forma e tudo mais. O que eu fiz? Eu entrei num dia de ira, de muita raiva daquilo que eu estava passando naquele momento. Não resolvi. E no outro dia eu não estava só com raiva. Eu já comecei a ter ódio da situação que estava vivendo. E o que aconteceu? Eu fui para um bar e cheguei em casa Afogou as mágoas. trêbado. Trêbado. Aí você piorou o problema. Aí acabou, Aí, foi tudo. casamento, você falou, é casamento, né? Também. Não, você está falando de casamento, Isso, né? é isso aí. Casamento é um lugar que o tempo todo nos coloca numa situação de conflito, né? Sim. O homem e a mulher já são muito diferentes em muitos aspectos, né? O homem e a mulher, eles são, tipo assim, de naturezas completamente diferentes. São linguagens de amor completamente diferentes. Então, o atrito na relação conjugal, quem aqui já foi casado aqui, quem é casado aqui, sabe que é um lugar de muita tensão. É uma pessoa que a gente ama, que a gente quer muito bem, mas também é a pessoa que mais nos ataca, que mais atrita. Né? Tipo assim, a pessoa que mais me ama hoje, que mais briga comigo é minha esposa, a Carla. Ela mora junto com vocês aqui, vocês sabem também como é que ela é. A baixinha é brava. É brava pra Dedéu, entendeu? Tipo assim, mas eu, no começo do casamento, eu não conseguia conversar com ela. A gente não tinha diálogo, a gente tinha dificuldade imensa de comunicar. E uma das grandes vitórias do nosso casamento é o diálogo, né? Tipo assim, conseguir falar. E quando a gente não consegue falar, mano, dentro de uma relação conjugal, Nossa. é tipo assim, trabalhando com dependência química, teve situações que a mulher já virou e falou assim: eu preferiria ele bêbado. Já eu conheço Eu histórias preferiria ele caído, porque ele me confronta, ele que não sei o que. Eu quero falar, poxa, eu tô aqui me recuperando muitas vezes. Então, enfim, tantas situações que acontecem, né? Tipo assim, em relação a relação. O casamento, eu acho que talvez é um dos ambientes onde duas pessoas precisam conviver juntas que mais existe atrito. Por isso, o casamento é uma coisa que eu acho muito de Deus, porque é um lugar que Deus criou, que é a família, justamente para a gente aprender a conversar. Porque se você não conversar, vai dar ruim, velho. se render, né? Você precisa falar. Falar mesmo. Sim, Você precisa fazer o que você acabou de falar. soltar a pressão. Tem que soltar a pressão. Se não soltar a pressão, Existem uns programas terapêuticos que diz que a cura vem pela fala. Existe uns que diz que o lixo sai pela boca. Que o que está lá é lixo. Isso tudo é lixo que está dentro de você. E ele só vai sair pela boca. Você precisa de a Bíblia fala isso, né? O coração fala, a boca fala. O que está cheio, o coração. E o que contamina o homem não é... Pega o microfone. O que contamina o homem não é o que entra, né? É o que sai, né? Porque está contaminado. Fala, Julião. Eu vi um podcast de uma psiquiatra falando uma coisa que foi muito interessante assim para mim. E ela falou que casos de suicídio, muita gente quando está assim na ponta de fazer, tem alguns telefones, né, que são telefones de ajuda, né, de escuta. E aí a pessoa liga e aí por ela falar, Ela alivia. E pronto. Já consegue passar por aquela situação, né? Sim. E assim, isso que vocês estão falando é fantástico, né? Assim, porque a nossa tendência é essa, né? De se isolar num momento difícil. Mas quando a gente faz o oposto, né? Se abre, fala, Sim. isso assim, com certeza faz
Eu tenho um caso de um cara que ele uma vez eu estava andando em Belo Horizonte, ele falou assim, eu peguei seu telefone com uma pessoa que ela falou que você pode me ajudar. E assim, de uma forma assim, sobrenatural, o cara falou assim, eu tô aqui agora, nesse momento agora, eu tô aqui em cima do... Pode ficar com o microfone, Gil. Eu tô aqui agora em cima do prédio, eu vou pular agora e eu tô te ligando para te perguntar se você tem uma palavra para me dar. Eu falei, tem, claro. Você não tem um invento também que agora aqui, né? E falei com ele um monte de coisa e ele falou, tá bom, eu tô desistindo agora. Eu falei, aonde você tá? Ele falou assim, eu tô aqui na rua tal. E eu tava exatamente na rua que ele tava. Fui no número, parei lá, subi, fui conversar com ele, virei amigo dele. E pergunta a Carla pra vocês verem, gente. Toda semana, um dia da semana, 3, 4 da manhã, ele me ligava. Eu vou, Cacá, tô te ligando pra conversar. Porque eu tô aqui agora de novo, tô olhando lá pra baixo e hoje eu vou pular. Aí a gente conversava de novo. E foi assim, por muitos anos. E teve uma vez que eu fui pra Maués, eu fui lá pra terra do Curiri. E numa dessas de eu ir pra Maués, o telefone lá não pega bem. Numa madrugada lá no sítio, lá no Ele Clama, lá no meio da floresta. E o telefone não pegou, ele me ligou. E eu não atendi. E ele pulou. Do 15º andar do prédio dele. E o milagre foi que o corpo dele, o ar foi jogando ele pro lado assim, ele caiu em cima de uma telha de galvanizado de uma lanchonete do lado do prédio. Ele pulou aqui, o corpo fez assim, e o galvanizado segurou, ele quebrou todinho, mas ele não morreu não. Graças a Deus, cara. E ele dá esse testemunho, ele conta esse testemunho de como Deus livrou ele, cara, foi... Mas é exatamente isso aí. Ele foi igual uma mão, cara. Foi igual uma mão. E ele pulou muito alto. Loucura total. Então, isso que vocês estão falando é muito sério. Agora, olha só que interessante. Outro ladrão de serenidade, um é a ira, né? A gente acabou de falar. O outro ladrão de serenidade é mentiras e desculpas. As mentiras e desculpas que criamos nos prendem a um mundo de fantasia e da racionalização. Então, as mentiras e desculpas que criamos nos prendem num mundo de fantasia. Então, tipo assim, o fantástico mundo do Bob, né? Tipo assim, você não quer enfrentar a realidade, né? Você tem um monte de coisa acontecendo e as desculpas e as mentiras, né? A mentira é uma coisa tão violenta que você começa a acreditar na sua própria mentira, né? Você começa a criar um universo ali, né? E principalmente em relação a que eu não quero sair da cena do uso, eu estou ali bebendo todo dia, eu estou usando droga todo dia, e muitas vezes a gente vai criando desculpas e mentiras que nos mantêm naquele lugar, né? Sim. O que vocês acham sobre isso aí? O que vocês pensam sobre isso? Eu acredito que a pessoa precisa desenvolver uma coragem. Rodrigo, chega mais perto do microfone, que eu tô com medo de... A pessoa, ela Viu, pessoal? precisa Quem a gente for falar, fala pra gente não perder esses áudios, essas falas. Inclusive, gente, esse microfone ele não está saindo muito, mas a gente já conversou aqui, já está no máximo. Para semana que vem nós vamos tentar melhorar ele mais, tá bom? Então, assim, eu acredito que a pessoa precisa se desafiar, né, Cacá? E ela precisa de coragem para se assumir do jeito que é, sair do mundo da fantasia e ver que pisar, andar por esses caminhos é bom. É o caminhos de cura, né? É um desafio, mas a pessoa precisa de entender que assim como que existe um caminho onde ela andou por lugares onde ela prefere se esconder, e para que esse caminho não seja revelado, ela invente algo, né? Ela vai para uma fantasia. Então a pessoa precisa de entender que assim como ela andou por caminhos que trouxe a dependência, e no caminho da dependência foi gerado coisas nela, que afeta até no comportamento, ela precisa de andar por caminhos agora que curam, que são esses, né? Que é o sair da fantasia, que é se assumir. Que é verdade, né? Que é verdade. Não, que é um caminho de verdade, né? Que é um caminho de verdade. Porque eu acho que uma das coisas que tira a gente... Eu sempre falo isso, né? A gente tá num lugar escuro. Sim. Um lugar escuro. Um lugar sujo. Sim. Um lugar escuro, sujo,
um lugar De vergonha. de negação total, né? Um lugar que eu estou me escondendo. Sim. A partir do momento que eu saio deste lugar e eu venho para eu venho para um ambiente de luz, que eu saio da mentira, que eu vim para um ambiente de luz, a primeira coisa que vai acontecer é a exposição. Isso. Porque eu vou expor. Eu sou de verdade. Eu vou expor que eu tô sujo, eu vou expor. Então, muitas vezes a mentira, ela é uma blindagem, né? Para eu me Esconder a manter, ferida. para eu me manter nesse mundo de fantasia que eu penso que tá tudo bem, que as coisas uma hora vão se resolver, Sim. e não resolve. E a gente sabe que progressivamente falando, as doenças, principalmente a dependência química, ela é progressiva, ela é uma doença que só vai se agravando, só vai piorando, e a mentira só vai aumentando. Então, muitas vezes, o processo de cura, ele vai passar por essa questão da exposição. Sim. Sim. Né? A exposição e começar a enfrentar a realidade. A realidade. A realidade que é a verdade sobre nós. Que nós não estamos bem, estamos doentes. Tem que sair da Matrix. Tem que sair da Matrix, exatamente. Eu gosto muito desse filme, né? Matrix é muito legal. Então, enfim, então também o filme também que a gente sempre assiste. Gente, toda lição tem um filme. Por exemplo, a negação é o filme Clique. Eu gosto, particularmente, eu gosto do Clique, que o camarada começa a usar o controle para poder avançar e não enfrentar. Agora, esse filme, o filme do Impotente, eu gosto, é o filme o Todo-Poderoso, com Jim Carrey. com Jim Carrey, que ele pensa que ele pode ser Deus, né? Ele vive uma mentira, né? De pensar que ele pode ter controle sobre tudo, poder sobre tudo. E muitas vezes o filme chega um momento que ele enfrenta a realidade, né? A verdade. E por tentar controlar tudo, ele perde o controle. De tudo. Isso aí. Ele Muito perde o interessante. controle. Ele tenta controlar tudo e perde o controle. Exato. E a vida dele se torna Ingovernável. uma bagunça, Então, vamos lá. Então, a mentira, ela te impede de você enfrentar a verdade, né? Num processo de exposição. Você se expõe, né? A exposição te leva a ver a realidade. Mesmo quando você chega no médico, eu tô com uma dor, e eu não quero fazer um exame, porque eu tenho medo da verdade. Tipo assim, eu tenho medo, tipo assim, de descobrir o que realmente eu tenho. Sim. Qual que é o meu problema? Mas uma vez que eu consigo ir no médico, o médico me dá um diagnóstico, imediatamente eu sou exposto. Não, você está com um problema sério de saúde e a sua realidade é que o seu problema avançou. Você tem uma doença crônica, ela avançou, mas essa é a verdade. E com a verdade, o que eu tenho que fazer agora? Você tem que tomar esse remédio, tem que fazer esse tratamento. Agora nós temos como tratar. Porque fora desse ambiente, né, Paulo ele fala, né, no livro de Romanos, eu gosto muito do livro de Romanos, Paulo fala da verdade, ele fala, o que quero fazer, isso não faço. Eu logo faço o que não quero. Se eu faço o que não quero, eu consisto que o diagnóstico, ele é bom porque ele me mostra coisas sobre mim que eu não estava vendo. Sim. Né? Então, tipo assim, o diagnóstico ele é bom. O diagnóstico ele é bom. A mentira, ela só vai... Você vai definir o tratamento. Você vai definir o tratamento. Exatamente. Deixa eu jogar uma outra aqui. Preocupações. Ô, gente, vamos falar com você. É o mal do século. Ansiedade, preocupação. Ô, Curiri, você é uma pessoa preocupada? Deixa eu pensar, vou fazer uma entrevista aqui com o Curiri. Aqui. O que te preocupa muitas vezes, Curiri? Eu sei que você é pai, né? Você é pai, sua família está lá em Maués, né? Muito longe aqui de Contagem, Minas Gerais. E muitas vezes o que te preocupa hoje? Assim? Você deixa as preocupações, ela tem te atrapalhado? Sim, tem um pouco me atrapalhado, sim, de estar me preocupando lá fora em vez de eu estar preocupado comigo mesmo aqui dentro, porque o que mais importa é eu preocupar comigo, assim. Quando eu me preocupo lá fora com a minha família, penso que eles falam que tá bem, mas na verdade não tá. Para não falar, de expor a verdade, para não se sentir mal, para não me atrapalhar, tipo assim, né? E
E tava. E quando você está muito preocupado aqui dentro, várias vezes eu vejo você dar umas crises, não, ficam preocupado. Qual é a coisa que mais te ajuda nesse momento que você está muito preocupado? Quando eu fumo cigarro, aí eu coloco uma música, aí O uso de uma. Não. isso, tipo assim, aí tipo, vai acalmando, tipo assim, mas só que não acalma totalmente. Mas só que aí eu tento focar de novo, tipo assim, me acalmar, ver, porra, tá me acelerando essa porra aqui, alguma coisa tá fazendo mal pra mim. Aí eu tento, né? Às vezes eu chamo os meninos pra conversar, vai, mano, tá pegando isso aqui comigo. É legal ele falar sobre a questão do uso do cigarro, porque a gente considera, né, dentro da comunidade de Clama, a gente trabalha a questão da redução de danos. Né? Então, tipo assim, muitas vezes, né, tipo assim, existem muitos, né, principalmente lá na unidade de acolhimento, muitas pessoas também, tipo assim, tem muitos, tem acompanhamento psiquiátrico, né, por exemplo, tem medicamentos, né, que são regulados, né, diariamente para ajudar, né, em crises de abstinência, crises de ansiedade muito profunda, insônias, né, acontece muito isso também, tipo assim, dificuldade de dormir, enfim. Mas de todas as coisas, eu vejo, Curiri, estou te perguntando isso aqui, porque de todas as coisas, tipo assim, seja o cigarro, seja uma música, seja ali, eu acho que é muito importante, né, fazer uma oração, assistir um filme, mas eu vejo muitas vezes que você conversa com as pessoas. Né, tipo assim, você encontra, você fala, Cacau, tô chateado, eu quero ir embora, eu tô muito preocupado com meu filho, tô muito preocupado com a minha família. E muitas vezes, você conversando com as pessoas, eu vejo que depois você fala assim, não, tá bom, eu vou me acalmar aqui, eu vou continuar. O que essas conversas elas trazem para você nesse aspecto? Às vezes, né, tipo assim, às vezes não, né, quando, tipo assim, a minha mãe, quando eu falo assim, ao invés de ir embora, tipo assim, ela fala, não, meu filho, fica aí, se esforça, meu pai fala, me dá muita força, meu pai também, né, tipo assim, hoje em dia eu já tô aprendendo a conversar mais com eles assim, né, porque antes eu, tipo, falava uma coisa, eu queria fazer do meu jeito, tipo assim, não, eu tenho que entender que o processo é difícil, mas a gente tem que focar e ter força de vontade, né? Porque às vezes, tipo assim, a minha família falava pra mim, eu entendia tudo errado, né? Que era pro meu bem, porque eu estando aqui, eles estão bem lá, entendeu? Tipo assim, eu tenho que me preparar aqui dentro pra me lá fora guerrear a batalha, porque se eu não estiver aqui só pra passar tempo, não vai adiantar de nada. Na primeira saída Exatamente. é uma queda, então... E eu vejo que muitas vezes você está bem, está tranquilo, está feliz, e vem uma preocupação, isso rouba a sua serenidade, sua paz. Muitas vezes acontece. Assim, quem também vê, assim, de vez em quando, assim, perde completamente a sua paz, assim, com alguma preocupação. Eu tive que lidar com isso assim dentro de mim muito forte, né? Porque a vida ela tem muitas demandas. E se você ficar preocupado com todas as demandas que a vida te apresenta, você surta mesmo. Então eu vi que um dos maiores problemas que eu tinha comigo mesmo é me preocupar, ficar ansioso como seria as coisas no outro dia, resolver a vida. Eu falei assim, se eu andar por esse caminho aqui, primeiro, que como no começo, né, da lição, o princípio fala, né? Eu vou me tornar Deus da minha vida, eu vou começar a tomar as decisões a partir de mim. E muitas vezes é esses sentimentos, né, a preocupação, aí você começa a querer trazer uma solução muito rápida para aquela situação e você não enxerga ela claramente e aonde as coisas começam a dar muito errado. E eu assim, vocês estão aí me acompanhando, vocês veem que tem demandas aparecem e muitas vezes eu tipo assim, ó, tá aí, problema. Não vou me preocupar com isso e vou deixar as coisas escreverem naturalmente a linha do que elas têm que ser escritas. Uma vez, no FreeMind a gente trabalha muito a questão do gerenciar pensamentos e um dado muito importante é que 90% do que nós pensamos, preocupamos, não vai acontecer.
É interessante isso, né? Tipo assim, a gente pensa que 90%, não estou falando do Curiri aqui, né? Ele começa a pensar num monte de coisa. Aí quando você vai conversando com a pessoa fala, mas isso aqui, mas aqui dali. E muita coisa vai. É mesmo, estou preocupando com isso aqui, mas não devia estar preocupando. Eu não devia estar dando atenção para isso aqui. E você vai desconstruindo aqueles pensamentos. Na verdade, quando você não consegue fazer um gerenciamento só você conversando com uma pessoa, você acaba gerenciando os seus pensamentos também. E ali as preocupações elas vão diminuindo, você vai acalmando, até o ponto que você fala assim, realmente, eu não precisava estar tão preocupado com aquilo. Por quê? Porque 90% do que nós pensamos não vai acontecer. A própria raiz da palavra fala pré-ocupar. Você se ocupar com algo adiantado. E a gente tem que entender que as pessoas se resolvem. As coisas se resolvem sem a gente. É mais uma vez você descentralizar. É você parar do individualismo. As pessoas se resolvem, as coisas se resolvem um pouco também. E outra coisa, e não é... aí vamos pegar a questão da impotência, né? Ser impotente é entender que você não vai resolver tudo. Isso. Que você não é Deus. Ser impotente é entender que, tipo assim, que vai chegar uma determinada situação que eu não tenho uma resposta para ela imediata. Sim. Né? Essa é a nossa impotência. Essa é. Essa é. Essa é a nossa impotência. Tipo assim, se olhar e você falar assim, cara, por mais que eu possa sair daqui agora e meter a cara, muitas vezes, tipo assim, eu sempre faço uma lembrança pra pessoa, eu sempre falo com a pessoa assim, cara, onde você estaria se você não tivesse aqui agora? Você está com sanidade, você está trabalhando, você está se recuperando, a sua família, os entes queridos que você tem, está hoje em paz. Porque, gente, que é coisa mais terrível para um pai e para uma mãe saber que um filho está na cena de uso, que está exposto nas ruas, ou então está correndo risco de vida, ou está vivendo uma situação. É muito terrível para um pai. Agora, e muitas vezes a gente quer sair daqui, que nem o Curiri, tipo assim, eu quero ir para poder, por causa do papai e da mamãe. Papai e mamãe tá conseguindo viver mais tranquilo, porque sabendo que você está bem. E muitas vezes eu estou aqui preocupado com meu papai e com a minha mamãe. E muitas vezes o meu papai e minha mamãe estão conseguindo, falar assim, graças a Deus meu filho está começando a superar um problema que eu pensei que eu ia perder meu filho. Verdade. É ou não é verdade? Sim, absolutamente verdade, né? Porque acho que se eu não tivesse criado uma atitude de sair de lá, da minha realidade que eu vivia, do uso abusivo de droga, de beber, de xingar meus pais, de brigar com minha vizinhança, eu acho que eu não estaria mais vivo. Ô, Kennedy, eu lembro que é uma das cenas mais, assim, tristes que eu já vi, né? Em 20 anos trabalhando com dependência química. A gente chega na sua casa e seu pai fala comigo assim, Cacá, vem aqui comigo. E quando a gente foi entrando, ele tinha feito uma grade, né? O seu quarto virou uma cela. Virou um pavilhão. Virou um pavilhão. A família do Kennedy construiu uma pequena cela de cadeia mesmo. O quarto dele era uma cela, porque ele não podia sair de lá. Agora imagina um pai e uma mãe que não pode dormir em paz. Porque se o filho sair, e o problema não é só o filho ir usar droga, é o filho correr risco de vida. Não saber se amanhã de manhã vai acordar e ele vai estar lá. Imagina o sofrimento, a tensão. Então, muitas vezes eu falo que a gente começa, dentro da comunidade terapêutica, muitas vezes uns ladrões de serenidade é a preocupação. E eu sempre falo uma coisa interessante, a gente mora em 20 anos como comunidade. Gente, devagarinho aqui, um ajudando o outro, a gente vai chegando. Devagarinho aqui, um ajudando o outro. É melhor dois do que um. Num ambiente seguro. Na hora que você menos perceber, você já está vivendo uma coisa que você jamais pensou que você ia conseguir viver.
individualmente, solitariamente, isoladamente, nas suas mentiras, nas nossas ilusões, a gente vai perdendo a força, mas comunitariamente, aquele negócio é tipo assim, sozinho eu vou mais rápido, junto nós vamos mais longe. Você vai mais rápido, mas enfraquecido. Isso aí. Por exemplo, o Rodrigo Cupertino. Rodrigo é um cara muito forte. Gente, quem mora com o Rodrigo sabe que tudo que ele faz muito bem feito e é muito acelerado demais. Mas o Rodrigo, há muitos anos atrás, a gente vai trabalhar junto, né, Rodrigo? Oi. A gente foi trabalhar junto, tipo assim. Só que o Rodrigo, ele foi fazer muitas outras coisas também. Tanto eu. Gente, nós estamos na crise de pigarros aqui. Nós estamos dentro da comunidade terapêutica, todo mundo vacinado aqui, viu, gente? Todo mundo testado. Tem essas tosses aqui, não é Covid, não. Ai. Então, muitas vezes, por exemplo, assim, eu penso que quanto mais nós caminhamos juntos, mais forte a gente vai ficando. Porque se um está com dificuldade, o outro ajuda. Se o outro está com outra dificuldade, o outro ajuda. Nós vamos um ao outro. Mas se a gente vai caminhar sozinho, aí nós temos um problema, velho. Temos um problema. Eu vivi isso, né, Cacá? Nós caminhamos junto, eu não tive paciência Rodrigo, com algumas coisas. Isso, chega. Eu não tive paciência. Então você pode fazer assim também. Pode levar mais pra perto de você. Vai. E aí eu não tive paciência para esperar algumas coisas, a hora de alguns irmãos, e enveredei por um caminho sozinho. E tentando controlar tudo, eu perdi o controle. Não, e outra coisa, você enveredou porque você é uma pessoa forte, sabe fazer as coisas, né? Sim. E você, em algum momento, você se identifica nessa questão de você não ter percebido a sua impotência? Claro, não percebi a minha impotência. Foi aonde eu não tive humildade para reconhecer isso. Fui até dar pau. Até aconteceu uma situação que foi suficiente para mim usar ela como desculpa para usar de novo. Foi a morte de um dos meninos dentro da comunidade. Eles foram pro Rio, Paraupeba, aí o menino morre. É mesmo. Como é que chama o menino? Jean. Aí eu usei aquilo ali como desculpa. Uma janela killer. Isso. Que ela ancorou ali. Porque quando eu enveredei por esse caminho de fazer sozinho, de individualismo, o desejo sempre vinha. Mas eu conseguia lutar contra ele. Sim. E fazendo. Meio que disfarçava, né, no trabalho, envolvia no trabalho. A maneira de eu combater aquela janela killer não era saudável. Eu ia trabalhar mais, aí eu ia trabalhar, ia subliminando. Eu ia subliminando aquele sentimento, eu ia deixando ele ressentido. Então o desejo de usar de novo sempre vinha, mas eu ressentia ele, envolvia no trabalho. Sim. E estudar e trabalhar, e ia subliminando. É meio que um band-aid num tiro de bala, né? Isso, tampava com band-aid. Não vou trabalhar, não preciso ajudar os outros, individualiza. E aí, até que morre esse menino, eu falei, tudo que eu tô fazendo vale a pena. Ele morreu. Aí, depois daquele ali, usar foi fácil. Ô, Rodrigo. Não fazia, não tirava pressão. Não fazia o tss. Então, olha só. Então, vou entrar no próximo ladrão de serenidade aqui, que seria o orgulho. O orgulho aqui na equação é ignorância. A ignorância talvez seria a questão do... O que seria ignorância? O ignorante é aquele que... Não é o estúpido, né? A ignorância não é que... você é uma pessoa ignorante. Não, é uma pessoa grossa, uma pessoa estúpida. Não. Ignorante é igual a estar no escuro. Né? Tipo assim, é estar completamente no escuro. Tipo assim, no sentido de eu, por exemplo, eu sou ignorante relacionado ao inglês, por exemplo. O Igor é um professor de inglês. Ele sabe inglês. Eu sou ignorante em relação ao inglês. Isso, correto. Então, ignorante, tipo assim, você não sabe sobre aquele assunto. E é uma pessoa também que ignora algo. Ignora um assunto. Ignora o assunto ou não sabe sobre o assunto. Então, se eu não sei o que é melhor para mim, vamos supor que eu sou ignorante em relação a um caminho que eu tenho que percorrer na minha vida. Mas, poder, o que é poder? Você pode. Por exemplo, o Ele Clama é uma comunidade terapêutica que trabalha com internação voluntária. Então, todos os que estão acolhidos dentro da comunidade Ele Clama está acolhido voluntariamente. A porteira é aberta. Qualquer um pode pegar suas coisas e ir embora a hora que quiser.
tem poder. Só que quando você entende a sua impotência, entende, sai da negação, entende a importância de estarmos juntos, você fala assim, eu não vou porque eu preciso, porque eu tenho humildade de reconhecer que nós precisamos uns dos outros e que sozinho eu vou morrer naufragando. Agora, o orgulhoso, ele usa o seu poder no escuro. Então, mesmo sem saber o que vai acontecer, mesmo assim, quer saber, eu vou fazer o que eu quero, eu que mando na minha vida, e ele vai. Isso é orgulho. Isso se encaixa comigo, porque nessas fases que eu estava, eu tinha um orgulho, falei assim, eu falar para alguém que eu estou sentindo desejo de usar de novo, eu falar isso, era o orgulho, protegendo eu, e ficava mantendo uma posição de liderança ali, arrogante e orgulhosa, e o lixo não saía. E é um ladrão de serenidade, né? Porque a serenidade seria você ser humilde, sair da negação, entender sua impotência, expor a verdade, conversar com as pessoas com realmente o que você está passando, abrir seu coração. Essa exposição inicial, ela poderia sim te colocar numa situação, pô, estou me expondo, enfim. Mas, por outro lado, ela criaria uma rede de pessoas que vão te proteger. Né? Tipo assim, toda vez que eu me abro com uma pessoa, a pessoa sabe do meu problema, sabe das minhas dificuldades, aquela pessoa se torna um parceiro. É ou não é? Sim. Se eu confio naquela pessoa... Agora, é lógico, né, gente? Vamos falar aqui, abrir para uma pessoa errada, que só quer seu mal, que vai usar aquilo contra você, não abre, não. Aí é um conselho que eu dou. Não abre, não. Verdade. Não abre com qualquer pessoa. É verdade. Você pode abrir com uma pessoa, ser sincero com a pessoa pegar e usar aquilo ali contra você. Fazer um fake news, fazer alguma coisa, entendeu? Tipo assim, então, tem que saber com quem você vai abrir. Mas você encontrando pessoas que você pode abrir seu coração, pode conversar, é extremamente importante. Matheus. Eu queria falar sobre essa questão da ignorância. Então, assim, ó, fala assim, ó. Assim, Matheus, vira ele assim. Aí. Desde os meus 13 anos de idade, que quando eu comecei no mundo do vício, eu já comecei a lutar contra. Só que eu não sabia o que fazer. Então, muitas vezes eu tentei, eu parei, eu fiquei um tempo sem uso. Eu comecei a mudar um pouco, mas não tinha direcionamento, não sabia o que fazer. E, mais uma vez, eu agradeço a Deus pela Eliclama e pela vida também do Augusto Cury, pelo FreeMind. O FreeMind é sensacional. É sensacional. É sensacional. O FreeMind, ele me deu ferramentas que eu posso olhar para o meu passado, e onde eu sofria muito por ele, hoje eu consigo reciclá-lo, hoje eu consigo superá-lo. E o meu passado, quando era um passado que eu me entristecia, que eu sofria por causa dele, ele não fazia eu acreditar no meu futuro, não tinha para onde ir, não tinha nada para acontecer na minha vida. Então, através do FreeMind, eu aprendi a superar tudo o que aconteceu. E a questão da preocupação é isso. O passado construiu de fora para dentro, através de escolhas erradas, erros e defeitos, nós absorvemos muita coisa ruim de fora para dentro. Isso vai crescendo e construindo todo o mal que a gente construiu dentro de nós. Então a gente para pensar muito nisso. A gente também, às vezes, por não saber o que fazer, não ter um futuro, a gente se preocupa e vive ansioso pelo que vai acontecer. Então, quando a gente para em nosso presente, começa o Augusto Cury fala sobre o fluxo de pensamentos. Então, o meu passado, que construiu muita coisa em mim, fica aqui, pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo também ansioso com o futuro, com o que vai acontecer. E muito fraco nisso. Então, o FreeMind tem nos dado essas ferramentas precisas para que a gente consiga entender, nos compreender e nos dar esse autoconhecimento, entender o que acontece na nossa mente, o que acontece dentro do nosso
corpo, nos dá essa habilidade Aham. de conseguir trabalhar a nossa própria vida. E junto a gente consegue compartilhar, cada um compartilha uma história. Essa mesa aqui é muito importante, as palestras do Free Mind é muito importante, os 12 passos. Ô, Matheus, pegando o que você está falando, só pegando o que você está falando aí. Antes você não sabia o que acontecia, né? Exatamente. Antes você era ignorante em relação, por exemplo, vinha um monte de coisa na sua cabeça, vinha um monte de pensamento e você não sabia o que acontecia. Com a inteligência multifocal do Augusto Cury, quando você começou a entender ali que tem as janelas killer, os registros, que aí dali que saem os pensamentos, o alto fluxo do pensamento acelerado, e aí você pode gerenciar o seu eu, ele pode entrar na cena, gerenciar os seus pensamentos, combater. Quando você não sabia disso, isso tudo acontecia e você falava assim, cara, não tem jeito, né, velho? O que eu faço? Eu arrumava desculpa para encobrir tudo. A droga talvez seria tipo assim. A droga era desculpa. Não, a droga era tipo assim, poxa, era coisa que eu posso fazer que pelo menos ela tipo, me alivia um pouco dessa. Exatamente. Então hoje, através de tudo isso que o Ele Clama, o Free Mind, os 12 Passos nos apresenta e nos faz conhecer, nós conseguimos ter paz. Conseguimos viver dia a dia. E a cada dia temos porção nova. Então a dica que eu dou é isso. Que a gente se contente em viver dia após dia, só por hoje. E assim a gente Tá sem o áudio dele? as coisas vão acontecendo. Ah. Tá, mas eu vou repetir. Eu repito o que o Matheus falou aqui. Tá, mas a gente faz essa comparação. A gente já tá finalizando já também. A gente vai corrigir. Tem alguns microfones que não estão. Tá, mas tá tranquilo, tá tranquilo. Ok. Então, o que o Matheus falou agora para mim é fundamental. Eu penso que a questão da ignorância mesmo, tipo assim, no sentido de não saber sobre esse assunto. Quando você não sabe como você funciona, você está tendo uma crise de pânico, você está tendo uma crise de ansiedade, você está com pensamentos aceleradíssimos, né? Tipo assim, vivendo ali uma situação muito ali de uma crise de abstinência talvez, ou então por vários motivos, cara, e você não sabe como lidar com aquilo. Então, o Matheus trouxe muito bem, que vocês não escutaram o áudio dele aí por causa do microfone, mas ele trouxe o seguinte, o Free Mind, né, que nos ensina a gerenciar pensamentos, me ajudou demais a superar essa questão. Então, muito boa contribuição do Matheus. Eu quero falar mais um ladrão de serenidade aqui que eu acho extremamente importante, o egoísmo. Normalmente, essa é o nosso principal problema. A gente só pensa na gente. Né? É aquele negócio, né? Em vez do. A gente não sabe orar, Pai Nosso que estás no céu, né? A oração assim, meu Pai, é o que é bom para mim, né? A gente não entende a questão do pão nosso de cada dia, né? Então a gente é muito focado no nosso individualismo, no nosso egoísmo. Então, muitas vezes, a gente nem suporta viver em comunidade porque nos dá aquela ansiedade, pô, aqui eu não estou vivendo, não tem nada a ver comigo, não estou ganhando dinheiro, não estou fazendo as coisas que eu quero, não estou comprando as coisas que eu quero. Poxa, o maior bem que nós temos somos nós. Gente, se você não tiver vida, se você perder sua vida, se você perder a sua saúde, você está perdendo assim, o seu bem maior. As pessoas são tão focadas em ter coisas. Ter coisas é uma coisa tão importante porque eu sou o que eu tenho. Para muitas pessoas, né? Tipo assim, e não eu sou o que realmente eu sou, né? Tipo assim, então o que eu tenho, as pessoas me respeitam por aquilo que eu tenho. As pessoas elas me dão status por aquilo que eu tenho. Então muitas vezes, quando eu não tenho, eu me sinto um nada. E o egoísmo está nisso aí, né? Muitas vezes.
Quando eu falo assim, cara, eu vou lutar por aquilo que é meu, eu vou. E muitas vezes eu sinto assim, né, hoje. Eu não existo porque eu tenho. Eu existo porque eu pertenço. Entende isso? Tipo assim, eu não existo porque eu tenho. Ah, porque eu tenho, porque eu penso, eu existo. Ah, se eu tenho um carro, se eu tenho uma casa, então eu existo no mundo. Não. Hoje, tira tudo como eu já perdi tudo várias vezes. Voluntariamente. Me tira tudo hoje. Cacá Menezes, me tira tudo hoje. Tira meu carro, tira minha casa, tira tudo hoje. Eu continuo existindo porque eu pertenço a uma comunidade. E é essa sensação que não faz a nossa. Não é verdade? Você se encontra no meio disso, você se encontra um pouco mais curado, aonde você consegue realmente investir a sua vida e receber o retorno. É isso aí. Você não fica investindo a sua vida em coisas que Não são verdadeiros. não são verdadeiras. Isso. Não, e assim, é horrível você tentar viver nesse nível, né? Sim. De ter coisas pra falar quem você é. Sim. E é uma mentira. Aí volta lá de novo, né? É uma grande mentira, uma fantasia. Isso é fantasioso demais, gente. Demais. É surtante isso. Eu vivi isso e assim, é muito ruim. Hoje eu vivo, né, graças a Deus, abrindo mão de várias coisas que pra mim não tem sentido. Falando sério, não tem sentido. Sim. Porque quando eu olho pra mim, vou me vendo a minha identidade sendo desvendada, quem eu sou, falo, isso é precioso. Ô, André, quanto que você tem na sua carteira hoje? Tá cheio de dinheiro? Pra não mentir mesmo, É. 80 conto. R$80. 80. 80 Eu reais. vivo, você quer saber, na verdade? Vivo R$400 por mês. 330 eu pago pensão, 330 você paga pensão. 50 eu ajudo com a galera aqui, sobra vintão. E aí? E você? De boa. E não me falta nada. Mas nem sempre foi assim, né, André? Não. E já sempre... E olha que você é um cara assim, um profissional assim. Olha, galera, nós estamos no nosso galpão. Caiu um coquinho aqui agora aqui, né? Isso não é um tiro, né? Não. Ô, Cacá, é horrível. Você pode ter, assim, ter uma situação financeira até boa, conseguir coisas. Tô falando Nós não assim, estamos falando aqui que é ruim ganhar isso, não. dinheiro e ser um profissional não tá errado, não. Não. Nós estamos falando quando nós atribuímos Que isso que tem... isso é o que me faz realmente sentir importante ou existir, né? Isso, é isso aí. Né? Esse é o ponto. Eu já tive coisas que eu desejei mesmo na minha vida e chegar a ter e olhar e falar assim, mas não tem sentido. Não tem sentido. Não teve sentido. Eu tô falando sério, gente. Não teve sentido. A um ponto de eu ouvir algo pra mim e falar assim, quem você é? Sabe? E isso foi assim, ó, desmoronador na minha vida, assim, ó. Uhum. Quando eu consegui tudo o que eu queria, que eu desejei, assim, e quando veio isso no meu coração, quem você é, o que eu te dei pra ser, o que você tá fazendo com isso, falei, meu Deus do céu. Foi uma das recaídas que eu tive. Aham. Que eu não sabia quem eu era, né? Então, tipo assim, galera, ó, um conselho. Faça parte de uma comunidade. Isso. Sai da individualidade. Isso. Realmente compartilhe sua vida com o outro. Faz aquilo que 80% dos brasileiros são cristãos, ou católico, ou evangélico, ou espírita. De alguma forma, os católicos vão lá pegar a hóstia, né? E comem a hóstia, simbolizando o corpo de Cristo. Os evangélicos fazem a ceia, né? Com pão, com vinho, simbolizando o corpo de Cristo. Então, de alguma forma, não faça isso só de uma forma religiosa, não. Realmente, compartilha a vida com a outra pessoa. Faça parte de uma comunidade. A comunidade é o oposto da individualidade. Você não existe porque você tem um carro importado, que você tem muito dinheiro. Você tem muito dinheiro no seu banco? Está muito com dinheiro guardado? Você tem um carro mais top de todos? Você tem uma casa? Você tem um emprego? Beleza, você tem tudo isso. Isso te faz realmente se sentir vivo. Isso te faz realmente se sentir especial.
É exatamente isso. Eu vou te falar uma coisa. Pode tirar tudo isso. O que me faz me sentir realmente pertencente, existir, é eu pertencer, né, a uma comunidade, né? Pega o Sal aqui, por exemplo. O Sal, assim, é uma pessoa assim, todo o dinheiro que ele tem, ele está preocupado Em ajudar. ajudar a gente. Aí, ó. Eu tô querendo, Cacá, Cacá, hoje eu senti no coração de te dar uma coisa. O Sal ganha Aqui. olha lá, olha só, vamos contar esse testemunho aqui, ó. O que o André tava sem telefone, Foi. e aí, o que aconteceu? Salsicha chegou pra mim. Eu tava com um telefone muito ruim mesmo, né? E olha que o telefone dele, historicamente, a coisa que ele mais gosta de ter é telefone. E ele custou conseguir um telefone. Bom, esse eu lembro quando ele comprou, né? Ele comprou esse telefone Ele comprou com o esse telefone. dinheirinho dele que ele juntou. E aí ele chegou semana passada pra mim, André, tô vendo, né? Você não peleja aí com o telefone. O telefone todo ruim. Tudo ruim. Me dá o seu e fica com o meu. Eu falei, Salsicha, mas o meu é muito inferior ao seu. Ele falou assim, não, toma. Eu vou te abençoar. Olha aí. Então, tipo assim, ele ficou com o telefone pior, deu o telefone melhor pro André, porque viu que o André precisava mais, trabalha muito com o telefone o dia inteiro. Sim. E eu te pergunto, o Salsicha, ele existe porque ele tem ou porque ele pertence? Olha o sentimento de pertencimento a uma comunidade que ele tem. Tipo assim, é a minha família. São as pessoas que eu amo, que eu acordo, que eu durmo, comem comigo todo dia. Se eu tenho uma coisa legal e o outro tá sem aquele negócio, eu vou dar isso aqui para ele, para poder ele ficar melhor, porque ele usa mais do que eu, né? Tipo assim, ainda que eu não tenha o meu telefone top das galáxias aqui, mas pelo menos o meu irmão tá melhor. Gente, não tem coisa mais nobre, não tem capital mais rico na vida do que esse, não. Esse é o capital mais importante da vida. Então, pessoal, hoje nós acabamos de tratar, tem aqui também negação, temor, esvaziamento, tem mais outros ladrões de serenidade, mas aqui nós acabamos de tratar o tema impotência. Então, eu quero agradecer aqui a todos pelas suas contribuições. Semana que vem nós vamos tratar um outro assunto, o próximo assunto do tema do nosso programa terapêutico. Gente, sempre lembrando que o programa terapêutico, a questão do processo terapêutico, isso não acontece só em uma comunidade terapêutica, viu? Chamando a atenção aqui para esse aspecto, o que você pode construir um programa terapêutico para você? Pode. Organize os seus horários, estabeleça prioridade. Por exemplo, o que você precisa de fazer? Você precisa ter um tempo na sua vida para você gerenciar seus pensamentos. Assista bons filmes. Faça esporte 1 ou 2 vezes por semana ou mais, se for necessário. Tenha tempo de qualidade com as pessoas que você ama, pessoas que estão à sua volta. Eu, particularmente, se a Carla não me prender no sábado lá em casa e trancar a porta, igual o João de Barro, eu não consigo. Então a Carla hoje me ajuda muito, pelo menos ter um dia da minha semana aí, de parar completamente e ficar por conta ali dos meus filhos, dela, enfim. Então, tenta fazer isso na sua vida, quer ver? Tenha um tempo de espiritualidade, ou então tenha uma vida de espiritualidade, não é só a vida religiosa, ir à igreja uma vez por semana, não. Tenha Deus como o dono do seu tempo, né? Tudo que você for fazer, você, Deus, será que isso vai ser bom para mim? Se não vai. Vai ser bom para minha comunidade, para as pessoas que eu amo. Então sempre seja humilde, seja pobre de espírito, seja pobre de espírito. E construa na sua rotina, não deixe a sua rotina ser uma rotina doentia, uma rotina que vai te adoecendo. Você está percebendo que está adoecendo, está muito estressado, está depressivo, está tendo crises, está com um pensamento muito acelerado, tem muitos sintomas, muita dor de cabeça, dor no corpo, insônia. Todos esses sintomas é porque alguma coisa está errado. E muitas vezes começam no seu coração esses problemas. São traumas, pessoas que você não perdoou, situações que você não conseguiu superar, perdas que você não conseguiu tratar, que você está escondendo, criando mentiras, fugindo, sendo orgulhoso, não abrindo, fechando, mantendo a pressão dentro. Converse,
Procura um terapeuta, procura um pastor, procura um padre, procura uma pessoa, um amigo, uma amiga, que você possa deitar no colo e falar, abrir seu coração, conversar sobre os seus problemas de uma forma sincera, aberta. Então, assim, saia da impotência, saia da potência, seja impotente. O impotente é aquele que reconhece suas fraquezas. Então, não tenta ser Deus da sua própria vida, não. Deixa Deus ser Deus da sua vida. Amém, galera? Amém. Tamo junto? Show de bola. Então é isso aí, Rafinha. Pode cortar para nós aí. Semana que vem estamos aqui mais uma rede de cura. Valeu, pessoal.